Olá, alunos do 7º ano! Hoje eu vou trabalhar com vocês a semana 2 do PET volume 6 de Geografia, na página 51. E hoje nós vamos estudar o processo de urbanização no Brasil. Bom, o processo de urbanização é aquele no qual a população urbana, ou seja, que mora nas cidades, cresce mais do que a do campo. Um país ele é considerado urbano quando cerca de mais de 50% da população vive nas cidades. No caso do Brasil, ele é considerado um país urbano e esse fenômeno ele é observado no mundo todo, atualmente. Ele envolve um modo de vida próprio nas cidades, onde se tem a instalação de infraestrutura e também o surgimento de novas áreas urbanas. Mas nem todos os países populosos eles são predominantemente urbanos. Tá? Na Índia, por exemplo, a maioria das pessoas vive em áreas rurais, apesar de ser um país com alta concentração urbana. Vale lembrar também que urbanização é diferente de crescimento urbano. Crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, o crescimento em área, enquanto que a urbanização já está relacionado à população predominantemente urbana. Então, no caso do Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Já na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural. De 1970 para 2016, foi de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões, de acordo com a estimativa do IBGE. Ao mesmo tempo, a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 1970, se reduziu a menos de 29 milhões em 2016. Então, esse é um momento em que a cidade era um espaço que estava oferecendo emprego para a população. Então, muitas vezes as condições precárias no campo e também as promessas de uma vida melhor na cidade impulsionavam essa migração, que é chamada de êxodo rural. No caso do Brasil, ela começa desde lá de 1930. Bom, no século XIX, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo da cana-de-açúcar e as plantações de café. E nesse contexto, a maior parcela da população vivia na área rural. Então, como nós falamos na aula passada, o café ele teve uma importância muito grande porque ele modelava essa configuração da distribuição das pessoas. Antigamente se tinha a maior parte no campo, tanto o café quanto outras atividades econômicas que prevaleceram aqui no país. Quando chegou a industrialização, essa configuração ela foi se modificando. Então, ao longo do século XX, esse perfil da economia cafeira ele foi se modificando, com a crescente industrialização associada à modernização do campo e à concentração de terras. Isso impulsionou a saída dos habitantes do campo para as cidades. Os centros urbanos, de modo geral, eles passaram a atrair as pessoas em busca de trabalho, melhores condições de vida e também como acesso à educação, à saúde e ao saneamento básico, entre outros serviços. Então, esse processo, como eu mencionei, ele é chamado de êxodo rural. Um grande movimento migratório de uma área rural para uma área urbana. E aqui nós vemos que a industrialização teve uma participação muito ativa nesse processo de urbanização. Então, na medida que uma área que antes não tinha indústrias recebe um relativo número de fábricas, a tendência é justamente receber mais pessoas, acelerando então a sua urbanização. Então, com mais pessoas residindo em um mesmo local, gera-se então mais procura pela atividade comercial e também no setor de serviços, que se expandem e produzem mais empregos. Então, esse é um ponto positivo da industrialização, essa questão do aumento de empregos. Mas ela também tem consequências muito negativas, principalmente com relação ao nosso meio ambiente. Ela gera muitos impactos sobre o nosso ar, como a emissão de poluentes na nossa atmosfera, nos nossos solos, nas nossas águas. Além dessa questão ambiental, a industrialização ela também contribui para a desvalorização do ser humano, à medida que a qualidade de vida nas cidades ela é bem menor que a do campo.
né, devido a essas condições do meio. Apesar, né, dessa melhoria nos processos de produção, houve também a questão da mercantilização das relações. Bom, então com a Revolução Industrial, nós temos aí uma produção em larga escala e o consumo ele se tornou massificado. A industrialização, de um modo geral, então, ela pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, tornando outras atividades como comércio, transportes, as operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária, extrativismo e etc., subordinadas a ela. Então, todo o processo produtivo passa a ser subordinado, ser direcionado para essa industrialização. Então, o processo de industrialização ele acaba gerando essa necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas no território. Os equipamentos urbanos, assim como os estabelecimentos comerciais, os bancos, as avenidas, transportes, eles constituem uma estrutura necessária, né, à industrialização. A sua instalação ela provoca transformações e também, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano, em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano de muitas cidades. Com a indústria, essa produção determina o consumo exagerado, né, justamente porque esses produtos industrializados precisam circular, eles precisam ser vendidos. Então, essa visão, né, da produção em massa, ou seja, uma produção em grande escala, e também do hiperconsumo, as pessoas elas são condicionadas a seguir esses hábitos, né, uma vez que ela se torna dependente. A partir do momento em que nós fomos desapropriados do nosso trabalho, ou seja, nós não produzimos aquilo que nós comemos, nós não produzimos aquilo que nós vestimos, que nós usamos, nos tornamos dependentes dessa indústria para que nós possamos comprar e consumi-los. E essa satisfação de compra, onde entra a industrialização nesse processo, atrelada aí ao extremo consumismo. E a publicidade também, ela vai ter uma participação muito ativa com relação a produzir os estímulos e persuadir as pessoas a comprarem os produtos industrializados. Não só produtos, como serviços também. Atualmente, o que nós mais nos deparamos no nosso cotidiano são propagandas. A todo momento, seja na internet, nas ruas, em fachadas, outdoor, nós temos uma imposição mesmo do sistema de querer que nós compremos, né? Algo condicionado por essa sociedade industrial, capitalista. Essas informações que estão ali contidas na publicidade, elas são destinadas a produzir novos hábitos, novos costumes. A aquisição, né, de certos produtos e serviços como uma forma de identificação a uma determinada classe social. Então agora nós temos aqui algumas atividades. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.